Olá, bom estar aqui de volta. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o que eu tenho visto que existe de mais atual e de mais honesto em termos de pesquisa acadêmica no que se refere à construção e à elaboração dos textos que vieram a se tornar o que nós conhecemos como o Novo Testamento. É importante frisar, eu tenho visto muitas discussões ultimamente em páginas na internet, nas redes sociais, nos canais de YouTube, quer sejam essas discussões por gente da academia e também por gente que acaba se tornando um tipo de divulgador de conteúdo, mas que não necessariamente é da área acadêmica. E tudo bem, né? Eu acho que a gente vive tempos em que a pesquisa tem que ser feita e divulgada e compartilhada, e quanto mais gente alcance, melhor é. Também queria trazer, acima de tudo, o ponto que, antes de trazer qualquer ponto polêmico sobre figuras de cunho histórico que são derivadas a partir desses textos e dessas narrativas, mais importante que frisar a, a questão factual, a existência factual dessas personagens, é mais importante verificar o processo de formação, redação, compilação e agregação desses textos. Quais vozes estão falando, onde estão falando, por que que elas estão falando, quais comunidades se beneficiaram desses textos originalmente, quem era a sua audiência, e aí então a gente poder, entendendo todo esse pano de fundo literário, sociológico, eh, histórico, econômico, de mundo romano, greco-romano globalizado, onde existia determinados níveis sociais, papéis esperados de determinados atores da sociedade, a gente poder entender então como esses textos surgiram, foram difundidos, aliás, foram escritos e depois então difundidos. A partir daí, a gente tentar entender as narrativas e o que elas se propõem a falar e tentar entender quem eram esses participantes das narrativas. Então, eu quero deixar aqui para vocês três livros que eu acho essenciais para entender esse processo. Então, eu deixo para vocês a pesquisa da professora Robin Faith Walsh, que vai falar sobre a origem dos primeiros escritos cristãos, da primeira literatura cristã, contextualizando o Novo Testamento como uma literatura greco-romana. Entender que esses textos do Novo Testamento são produtos de um momento histórico, onde não são o único tipo de texto e a forma como os recursos que eles utilizam, das narrativas de fábula, das narrativas heróicas, das narrativas mágicas, todos os elementos de construção narrativa textual estavam presentes também em outros tipos de texto desse mundo greco-romano. Quais eram os grandes espalhadores desses textos, onde eles tiveram êxito, quais camadas sociais lucraram com isso, ou tiveram algum tipo de acesso a esses textos. É uma leitura que vale muito a pena, é um livro que saiu há um ano e pouquinho, então é uma pesquisa atualíssima. Ela recorre a uma extensa bibliografia para fundamentar a sua pesquisa. O segundo livro que eu indico é o livro que saiu esse ano, no começo, no primeiro semestre, da professora historiadora Cândida Moss, que vai ser o God Ghostwriters, né? Os escritores fantasmas de Deus, né? Como cristãos escravizados ajudaram, né, na composição ou na feitura daquilo que a gente conhece como Bíblia. E ela vai fazer esse processo, especialmente no que tange aos textos
do Novo Testamento, as cartas que são atribuídas como legítimas a Paulo e aquelas que não são atribuídas legitimamente a Paulo. E ela vai trazer todo esse panorama histórico de como pessoas escravizadas, sobretudo adolescentes, crianças, e inclusive mulheres, tiveram uma participação fundamental no processo de composição, mas também de difusão desses textos do Novo Testamento. Não haveria esses textos, né, não seria possível a existência desses textos sem o trabalho invisível dessas pessoas escravizadas. Então, é uma pesquisa super atual, super inovadora e super bem teorizada, com muito fundamento teórico. Então, eu recomendo a leitura desse segundo livro. E o terceiro livro que saiu também no finalzinho do ano passado, começo desse ano, que é o Good Book, né, da professora historiadora Jill Hicks Keaton, que é como os evangélicos brancos salvaram a Bíblia para salvar a si mesmos. Nesse terceiro livro, ela traz o panorama histórico da tentativa de, especialmente de grupos evangélicos, de tentar salvar a Bíblia, como se a Bíblia tudo que tem na Bíblia é bom, é de bom tom, é justo. A tentativa de suavizar textos que são misóginos, que são patriarcais, que refletem aspectos culturais do mundo greco-romano, para torná-los palatáveis, mas também para legitimar um projeto de poder de determinados grupos que têm uma determinada exegese e querem promover os seus ensinamentos, inclusive a figura e a tentativa de um Jesus sempre bom. Então, esses três livros escritos por pesquisadoras e que para mim refletem um de mais atual e de mais acurado em termos de pesquisa bíblica no que se refere ao exegese e uso de composição e a composição dos textos do Novo Testamento, são o que eu gostaria de recomendar nesse dia de hoje. Ah, quem fez o meu curso sobre a formação da Bíblia tem acesso a esses três livros na biblioteca digital e possivelmente, se você tiver acesso, eu recomendo muito a sua leitura, se você souber e puder ler inglês. Um abraço e a gente se vê por aí. Lembrando que, melhor do que polêmica, melhor do que trazer vídeos onde discussões e debates polêmicos, é proporcionar o acesso ao conhecimento e às pesquisas acadêmicas para que todo mundo possa pesquisar por si e construir a sua própria visão do assunto. Um abraço e até a próxima.